Hi guys, bem-vindo a Comunicar-se, o podcast que vai falar de autoconhecimento, espiritualidade, saúde mental e comunicação. E envolver isso tudo na comunicação. Hoje eu tô com uma participação super especial aqui do Jorge. Eu queria que ele se apresentasse para vocês conhecerem um pouquinho de quem é o Jorge. Fala pessoal, fala Graça. Queria agradecer primeiramente por estar aqui. Eu estou super feliz de estar participando desse podcast. Um podcast tão importante que leva conhecimento, leva comunicação, não só comunicação verbal, mas comunicação do espírito, comunicação da verdade. E estou muito feliz em já responder a sua primeira pergunta, né? Quem é o Jorge? Foi uma pergunta que parece que é tão simples, né? Que a gente faz ali para qualquer um, mas a primeira coisa que a gente tem para responder, o que é? É falar o que a gente faz, né? Pô, quem que é o Jorge? Pô, o Jorge é fisioterapeuta, isso, aquilo. Mas será que eu sou só isso? Será que eu sou só fisioterapeuta? Será que eu sou só oraculista? Será que eu sou só tal coisa, né? Me rebaixar uma ocupação, me rebaixar ao meu ter. Então eu gosto de falar que a gente é muito mais do que isso, né? A gente entrar numa camada mais profunda ali. Pô, o Jorge, ele gosta de ir pra cachoeira, ele gosta de fazer trilha, ele gosta de estar com as pessoas, ele lê livro de romance, arte, espiritualidade, ele gosta de fazer as pessoas irem, né? Enfim, ele é esse ser com várias múltiplas personalidades diferentes, um dia está assim, um dia está assado. Então, se eu me rebaixar a simplesmente uma ocupação, né, eu me coloco numa caixinha muito estreita, muito limitada. Então, o Jorge é muito mais do que o meu ser. Eu tenho até uma frase legal que eu gosto da Clarice Lispector, que ela fala que o melhor de mim é o que eu ainda não conheço. Nossa, essa frase, ela pega muito, muito profundo. O que eu sou agora, o melhor de mim está por vir, e a gente está sempre nesse processo de se descobrir, se explorar. Mas, enfim. Então, enfim, falando da minha ocupação, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, fui para a área hospitalar, trabalhei em grandes hospitais, né, do estado de São Paulo, fui para várias cidades a trabalho desse meu trabalho. Aí, enfim, comecei a fazer outras coisas, fui para a área de marketing, para a espiritualidade, fui fazendo um monte de coisa e a gente vai descobrindo aqui ao longo da nossa conversa. Então, o que você falou, comunicar a verdade, comunicar o espírito é o que eu busco. Então, por isso, esses episódios que eu tenho feito, que nós temos feito, eu acredito que são muito importantes porque é para as pessoas realmente. Eu falo que quem tem limite é município, sabe? Sai do limite e viaja. Tenha criatividade, veja de uma forma ampla. Tem um autor muito famoso que fala sobre o arquétipo da águia. E ele fala que você, em momentos da sua vida que você não está se sentindo tão legal, que você não sabe o que fazer, que você encontra uma encruzilhada, que você tem uma escolha, você tem que se colocar no arquétipo da águia, imaginar que você é uma águia e sentar sozinho na sala. Ele fala, senta sozinho na sala e se imagine nessa águia, imagine os caminhos, esse é o caminho. O que poderia acontecer nesse caminho? Quem eu vou me tornar nesse caminho com os meus valores, o que eu quero hoje com o meu propósito? E quem é esse outro caminho? E qual caminho eu vou escolher? Então, é muito importante que a gente realmente se apresentar como se você se apresentou, né? Muito legal isso de falar do espírito, nós somos muito mais do que um corpo, e aprendemos que somos um corpo, que temos que produzir, que temos que ir para a fábrica, que temos que trabalhar, que temos que fazer. É tudo muito do fazer, quando a gente esquece de falar, sentir, o ouvir empático, realmente ouvir o outro, realmente ver quando o outro está precisando de uma ajuda, não está bem, sentir o outro, ouvir o outro com a profundidade que o outro tem. E não tentar dizer para o outro, ai, não, você é muito dramático, muito profundo, para com isso. Não é uma frase legal e que eu ouvi isso na minha vida, por exemplo, por vários períodos que eu queria falar alguma coisa, que aquilo estava dentro de mim, ou que eu precisava de um amigo, uma amiga, e eu ia me comunicar ali, por algum motivo falava, mas é isso que eu tô sentindo, tá vindo daqui, assim, é uma coisa muito forte para mim. As pessoas, ai, você é louca, para de falar isso, né, usavam palavras muito fortes, ao invés de só ouvir empático e ficar em silêncio, sem julgar, sem criticar. Isso eu falo que é o ouvir empático. O que você sentiu para estar aqui nesse episódio hoje? Interessante, né? Tem coisas que a gente não tem explicação, né?
simplesmente uma sincronicidade. Não sei se o pessoal que ouve aí está familiarizado com essa palavra, mas é basicamente uma coincidência que não tem uma causalidade, né? Por significado. Então, simplesmente acontece, né? São sinais, são coisas. Então, eu escutei seus episódios, e, se não me engano, foi o último que eu ouvi. Sei lá, eu senti simplesmente de ir lá no seu inbox falar, pô, legal, me ajudou, assim, assado, né? Me deu altos insights, vários pensamentos, reflexões. Então, simplesmente, eu abri mão do controle, né? Acho que esse ponto é muito interessante, deixar o fluxo, né? O flow. Simplesmente eu senti, né? Veio uma emoção, veio um sentimento, pô, legal, compartilhar. Por que não, né? A pessoa fez o tempo dela, colocou aquele conhecimento, né? E, enfim, tocou algum coração, a gente tende a, né? Sem querer nada em troca, só falar, ó, legal, gostei. Então, isso é muito legal, essa questão de abrir mão do controle, né? Que até a meditação tem muito a ver com isso. O que é meditação, né? A meditação é uma coisa muito complexa, tem que ficar reto, fechar o olho. Não. Meditação para mim é presença. Meditação para mim é presença. É você abrir mão do controle. É você ficar aqui 10 segundos aqui, ó, na presença. Aqui, tô sentindo aqui, tô conversando, tô aqui. Não tô querendo fazer outras coisas ao mesmo tempo. Não, presença. Tá aqui. Então, é abrir mão do controle, querer controlar muitas coisas. Então, eu senti a mesma coisa com as emoções, né? Eu senti alguma emoção, raiva, deixa eu dar um soco aqui na almofada, deixa eu extravasar, deixa eu correr, gritar, né? Isso tanto, né? Para qualquer tipo, né? Eu senti que eu deveria te falar alguma coisa lá, né? De agradecer, de falar, oh, legal esse trabalho, continua e tal. Isso serve para qualquer tipo de emoção, né? Esse abrir mão do controle, acho que é muito importante isso, sabe? Abrir o fluxo, deixar rolar mesmo aí essas sincronicidades do universo. Isso é muito legal, porque você me falou que você tem um e-book. E o nome do seu e-book é Não Esconda Quem Você É. Que nada mais é do que tudo isso que você está falando. Olha que coisa legal. Olha que, de novo, a sincronicidade. É muito importante da gente observar as sincronicidades. Eu falo que as sincronicidades nada mais são do que essas mensagens que a gente vai recebendo. Eu sinto que são mensagens importantes e que em alguns momentos da nossa vida, como a gente está muito corrido, triste ou acelerado por algum motivo, a gente não observa as mensagens. E eu falei disso num episódio que eu falo sobre o corpo. O nosso corpo fala. E muitas vezes o seu corpo ele fala, para um pouco, respira. E aí você fala, não, mas eu preciso ir, eu preciso trabalhar, mas eu preciso continuar com aquela eletricidade, aquela energia de sim, eu entendo que sim, mas se o seu corpo está pedindo, não esconde quem você é. Não esconde os sentimentos que você tem. E eu sempre fui interessada em autores diferentes, vertentes diferentes e religiões diferentes, porque eu queria entender tudo aquilo. Então eu estudei várias coisas e uma dessas coisas foi o Mindfulness. Eu até tenho um livro do Mindfulness que fica do lado da minha cama, que ele traz, eu não sei se vocês que estão ouvindo já viram sobre meditação Mindfulness, mas nada mais é do que eles te trazem para o seu momento presente o tempo todo. E é isso que o Jorge falou, que é, eles trazem você, eles falam do jeito que você tá mesmo, você vai continuar, só quero que você respira fundo e observa essa respiração bem profunda, sente seu coração, coloca a mão no seu coração, sente que você tá presente aqui, respira fundo. E aí eles falam, quando você vai, inspira e você dá uma pausa, tem um silêncio que vive ali. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, tem um silêncio, eu ouvi. Eu consegui ouvir, mesmo no meio de Sydney, num barulho gigantesco que estava naquele lugar que eu estava, eu fiquei tão feliz com aquela presença de eu estar conseguindo ouvir um silêncio na minha própria respiração. E é um silêncio de interior, é um silêncio que vem de dentro. E eu achei aquilo, assim, fascinante. E é uma das coisas que é a presença. E isso é uma das coisas que me auxilia muito todos os dias
principalmente agora que para mim está sendo um desafio muito grande ter me mudado de cidade pela terceira vez e começar tudo de novo do zero, sem amigos, sem conhecidos, sem trabalho. Então isso tem sido para mim um desafio, mas que ao mesmo tempo eu consigo equilibrar esse momento que está sendo desafiador com esse equilíbrio de conseguir ouvir o meu corpo, conseguir aprender comigo todo dia, conseguir relembrar o que é importante para mim, o porquê que eu vim para cá. Eu sempre me relembro disso. Todos os dias eu tenho que fazer isso, para que eu consiga ver a abundância que o universo me mostra. Na respiração, que muitas vezes a gente esquece de observar. No sol, que muitas vezes a gente esquece de olhar. Na natureza. Então isso, quando eu vi o seu e-book, que eu falei, nossa, não esconda quem você é, eu falei, é muito eu. Sabe, essa frase é muito eu, é o que eu quero trazer para as pessoas aqui, o que eu quero trazer para você que ouve. Não esconda quem você é, não esconda isso que o Jorge falou, não esconda a raiva que às vezes você tem, porque você é um ser humano. Só que como você lida com isso aqui é muito importante. Você tá com raiva, você vai lá na almofada e dá um soco, você não vai dar um soco em alguém na rua, igual eu vejo pessoas fazendo, sabe? Você vai equilibrar essas energias para que, eu sempre penso nisso, eu quero estar bem equilibrada para que caso aconteça alguma coisa muito difícil, muito ruim, muito devastadora para mim, eu esteja preparada para lidar com aquilo ali totalmente presente naquele momento. Então, nós temos que estar preparados também para esses momentos difíceis que a gente vai passar e que é um desafio, porque é muito desafiador para o ser humano não ouvir o ego, porque a gente ouve muito o nosso ego, a gente ouve muito essa voz do diálogo interno que é crítica, que é julgadora, que quer colocar a gente para baixo. Existe essa voz. Então, quando você se apresentou, que você falou, existem vários Jorges. Tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô bravo, tem dia que existem vários, cada dia eu sou um. Isso é muito importante, por isso é tão importante a gente diariamente se cuidar e se dar um aconchego, se dar um carinho todos os dias, é você com você. Você não precisa do seu marido, você não precisa do seu filho, da sua filha, você não precisa da sua esposa, você precisa de você. É por isso que nós estamos falando sobre isso, para que traga clareza. E o interessante, né, não esconda quem você é. Engraçado que o nosso maior diferencial competitivo é ser a gente mesmo. Parece uma coisa meio boba de falar, mas a primeira coisa que a gente vê assim, a gente tá tentando copiar o outro, fazer igual o vizinho. A grama do vizinho tá sempre mais verde, nunca tá bom, sempre tá querendo mais. Mas, pô, você gasta muito mais energia não sendo você do que sendo você mesmo. É uma coisa meio ilógica isso. Pô, imagina o tanto de energia que você vai gastar para você querer ter uma barriga de tanquinho, sei lá, um carro igual do vizinho, ser assim, ser assado, falar desse jeito, não puxar o R igual eu puxo, né? Então, assim, esse é o maior diferencial competitivo, né? É ser do jeito que a gente é, né? De falar, de ser. Isso não tira a questão de você querer melhorar algum aspecto. Não, mas é ser do seu jeito, do seu modo, e se moldar àquela realidade. Então, é muito interessante isso. E se fala sobre o silêncio, nossa, é muito interessante o silêncio, porque o processo de autoconhecimento está justamente atrelado ao silêncio. O que a gente aprende, assim, que para a gente saber mais coisa, a gente tem que o quê? Devorar livro, estudar, fazer 50 pós-graduações, é só adquirir, só colocar para dentro, só comer, botar para dentro. Peraí, é legal, mas pô, quando a gente está falando de se autoconhecer, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que tirar tudo. Como que eu vou me escutar se tem um monte de coisa lá dentro? Você imagina uma sala cheia de coisa aqui, cheia de móvel, montoeira, para me achar um CD, um negócio, não tem como, tem que tirar o barulho, tem que tirar o excesso. Então, o primeiro passo para começar a se conhecer, tipo, você jogando começo, primeiro tirar barulho, vamos tirar um pouquinho, então, né? A meditação já entra nisso de novo, né? Desse silêncio mental. Então, sobre o silêncio mental. Como é que você vai ouvir a sua intuição?
vai ouvir sua voz interna, vai ouvir suas emoções, né? O que você está sentindo, se você não dá espaço. Porque o silêncio, como você falou, parece que a gente quer, nesse mundo caótico, a gente quer a todo momento preencher o silêncio. Parece que o silêncio é ruim. Não, deixa eu ligar a televisão para ficar um sonzinho aqui, ligo o rádio, né? Ligo uma coisa aqui, parece que tem que estar ali. Vou pro banheiro, vou levar o celular, tem que preencher. Não. A presença também está ligada ao silêncio, né? Mas, literalmente, a gente, silêncio. Escuta o que, né? Vê o que se manifesta no silêncio. Às vezes você nem ouviu um passarinho cantar o canto diferente aí da Austrália, ele canta diferente do Brasil, você nem ouviu, você está querendo buscar, querendo fazer, Então, só de você ficar em silêncio, você já é um grande sábio. Eu até falo que o grande sábio não é aquele que tem muito conhecimento, mas é aquele que sabe silenciar, né? Aquele que sabe observar, aquele que sai do protagonismo e enxerga, igual a águia enxerga lá de cima, sai das cenas de ilusões e enxerga de cima, do topo, visão ampla. Então, assim, esse silêncio é muito sutil, sabe? É muito engrandecedor. E atrelado à respiração, meditação, né? Enfim, dá para entrar muito nisso também, na respiração, que a respiração, até falo que é uma tecnologia que a gente tem ancestral, né? Uma coisa tão banal que a gente não precisa nem pensar, a gente só respira. Mas realmente ali é o fluxo para a gente acessar a nossa voz interna, acessar nossas emoções. Enfim, a gente tentar se conectar um pouco com o nosso coração, né? Mente, corpo e alma, respiração, silêncio, está tudo ali. Conectado, está tudo ali. Atrelado, né? É o que você falou, para mim foi muito desafiador procurar um livro que eu queria dentro de mim. Procurar uma coisa que eu queria de cada vez. Porque eu tinha tanta informação, pela insegurança que eu tinha, eu fiz tantas formações, eu precisei fazer tantos cursos, eu precisei fazer tanto, estudar tantos livros e tanta informação que só vinha de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, que quando eu precisava de dentro para fora me curar, conversar comigo, era o meu maior desafio. Não conseguia. E eu ia na terapia, nunca vou me esquecer, eu tive 3 terapeutas que foram essenciais na minha vida e que foram as únicas 3 terapeutas que eu tive. Uma senhora, que já era bem velha, na primeira, e a segunda também foi uma senhora, que já tinha mais de 50 anos, e as duas falavam comigo sobre isso. De você sempre estar pegando muito de fora, você precisa pegar de dentro, você precisa procurar aí dentro. E eu não entendia o que elas falavam com fica em silêncio, senta ali, medita. E eu falava, gente, mas meditar como? Eu tinha tanta energia, eu era uma pessoa tão energética, e meditar como? Parar como? Eu não via isso como uma possibilidade na minha vida. Eu não conseguia dar prioridade para tempo. E quando eu decidi, lá em 2016, eu decidi que eu ia parar. Eu falei pra mim, eu preciso, tô ficando doente, eu tava ficando doente constantemente, né? O meu corpo pedindo ajuda, para, você tá trabalhando muito. Eu perdi todos os meus amigos, porque eu não lembrava o aniversário de ninguém, eu não participava de nada, então eu me afastei de todo mundo. A única pessoa que era mais próxima de mim era uma pessoa da igreja, porque era o lugar que eu ia uma vez por semana à noite. Então ainda as pessoas da igreja eram as que me davam um apoio naquela época. E é muito interessante porque eu não conseguia estar em silêncio. Eu precisava preencher esse silêncio de alguma forma. E foi lá em 2016 que eu decidi que vou dar uma pausa, vou trabalhar menos. E eu comecei a trabalhar um pouco menos. Consegui falar não para um dos empregos que eu tinha, porque eu tinha 7 empregos. A pessoa não conseguia ter um emprego como fonoaudióloga, tinha 7. E aí eu me mudei para Guarapari. E eu falei, eu vou ficar em 2 empregos. E eu fiquei em 2 empregos. Eu fui conseguindo, aos poucos, me dar esse tempo e esse silêncio. Porque eu tive que preparar o meu eu para isso também. Porque foram muitos anos de insegurança, muitos anos de preencher esse silêncio. Então eu entendi que eu precisava, mas eu não sabia como fazer, eu não entendia o que as pessoas falavam. Então quando alguém falava comigo, fica em silêncio, medita, faz yoga, eu falava, não é possível que alguém consiga fazer isso.
Eu tentei fazer meses de yoga, eu não conseguia, porque aquilo ali demandava muito do meu interior. E eu falo que eu vejo, assim, claro, hoje, que o meu ego não estava preparado. As pessoas, elas queriam o meu bem, as terapeutas, elas estavam tentando me auxiliar, mas que naquele período, o meu corpo ainda não dava conta, a minha mente, a minha psique não dava conta de ver o que tinha acontecido na minha vida, como eu vejo hoje. Eu não conseguia, era muito para mim. Então, eu comecei a encontrar caminhos que não eram a meditação e a yoga. Inicialmente, o caminho que eu encontrei foi todos os dias ir para a praia, caminhar e dar um mergulho. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, ir para a praia, caminhar, dar um mergulho, porque era o que eu conseguia fazer. Eu sabia que eu tinha muita energia, então eu comecei a jogar vôlei na praia. Comecei a fazer outras atividades que não demandavam do meu silêncio inicialmente, já que eu via que para mim era um desafio. E eu comecei a abrir minha mente. Comecei a aceitar todos os tipos de terapia, porque eu sabia que eu tinha passado por um trauma e eu sabia que eu queria curar, mas eu também sentia que eu não deixava as pessoas me ajudarem. Eu sentia que eu afastava. A pessoa começava a chegar muito perto daquela conversa, eu ficava, não, tem que ir embora. Sabe, era uma corrida, como se eu precisasse sair e não ter coragem de estar presente num ambiente que íamos ter que falar de mim, de algo difícil para mim. E hoje eu vejo que tá tudo bem, porque foi a minha psique dizendo, você não tá preparada, vai devagar. E é muito importante a gente encontrar o nosso caminho, o nosso próprio caminho. E sentar nesse ambiente, com esses milhões de livros e estudos que a gente tem, com esse monte de barulho que a gente vive, é um desafio. Sabemos que é, porque vemos milhões de pessoas tentando meditar, mas poucas talvez conseguem entrar realmente naquela energia profunda de conexão com o silêncio, com a criatividade, com os pensamentos, com a imaginação. Porque isso demanda muito da criança interior, isso demanda muito da nossa consciência. E se a gente não trabalha a consciência, que é por isso que eu trabalho a comunicação consciente, se não trabalhamos a consciência, não conseguimos ver ela. Tudo vai ficando inconsciente e a gente vai ficando só na máquina da vida. Nesse ciclo de rato que eu falo que é um ciclo que a gente corre na esteira e fica ali. Então, sair disso, saber que se você não consegue agora, nesse momento, talvez meditar, não precisa. Sabe o que você faz? Coloca uma música. Se você gosta muito de uma banda, de um cantor, coloca uma música dessa banda. Coloca o seu fone de ouvido e ouve aquilo com profundidade. E se é só respirar, se é o que você pode fazer, por muitas vezes eu estava com um trabalho muito complexo, eu estava trabalhando num lugar que eu não gostava, aqui na Austrália, mas era num período de pandemia, eu precisava trabalhar lá. Aqui as contas vêm por semana, eu estava toda naquela o nível de sobrevivência, né? E eu aceitei trabalhar num lugar, achando que o trabalho ia ser legal, mas não foi. E eu trabalhei lá, e mesmo vendo todos os dias que esse lugar é tóxico, esse ambiente é tóxico, eu não gosto daqui, eu me sinto mal, mas eu não tenho nenhum outro trabalho, porque então, nós estamos no meio de uma pandemia, e o governo virou as costas para os imigrantes aqui no início. Foi um processo muito desafiador, porque eu tinha que ir para o banheiro sozinha, e aí eu fazia isso. Eu não conseguia meditar. Eu estava no meio de uma estação de trem, onde tinha barulho de trem, barulho de pessoas, barulho de light rail, que é outro pequeno trem que eles têm, barulho de gente gritando, gente que vai lá para usar droga, gente que vai lá para dormir nos bancos porque não tem outro lugar para ir. Então era um mix de energias, de pessoas, e eu fazia o quê? Ia para dentro do banheiro, colocava meu fone de ouvido, respirava profundamente e imaginava que eu tava naquela montanha que eu gosto muito. E eu pensava, eu tô lá, tô me sentindo lá, tô me visualizando lá, no topo dessa montanha, vendo todas essas árvores, eu vou colocar essa música aqui que eu gosto. E colocava música. Isso é uma forma de meditar. Isso é uma forma de silenciar a sua alma. Eu falo que é você dar um conforto para sua psique e para sua alma. Isso é dar um conforto no momento que você está precisando. Me veio até uma experiência que eu tive, que a gente tem necessidade, às vezes a gente se coloca dentro de algumas prisões, a gente mesmo,
coloca de algumas prisões, é difícil de sair. Você deu o exemplo do seu caso da meditação, que também foi uma coisa semelhante. Algum tempo atrás eu estava meditando e tal, e eu usava um aplicativo de meditar, ele tinha os programas pré-definidos e tal. Eu lembro que ele mostrava, né, tipo, você ficou tantos dias meditando, né? Então aquilo gerava uma certa pressão, né, interna. Pô, então tem que meditar. Pô, já estou ali 200 dias, não posso perder hoje, senão vai zerar aqui. Aí eu senti que eu estava dentro de uma prisão que eu mesmo coloquei. Ou seja, às vezes naquele dia eu nem queria meditar, às vezes eu queria só ficar de boa, às vezes eu queria, né, fazer outra coisa, mas eu mesmo essa prisão. Então a gente ter a consciência que a gente está dentro da nossa própria prisão, nossa, isso para mim é uma evolução tão grande, porque isso ele se espelha em várias esferas da nossa vida, é no relacionamento, é no trabalho, né, para tudo. Só que algumas coisas ficam mais visíveis do que outras, né? Essa meditação foi uma coisa bem interessante. Eu falei, não, vou parar então. Não está trazendo o benefício que é para trazer. Então eu lembro que eu dei uma pausa e comecei a fazer depois conforme a necessidade. Então um dia que eu me sentia que eu precisava ali me conectar, me concentrar, aí eu fazia. Eu queria alguma resposta, alguma coisa, né? Então assim, às vezes a gente se coloca dentro de algumas prisões imaginárias, e é muito difícil sair, porque é difícil, primeiro, porque a gente não tem consciência que a gente está nessa prisão. Você fica nesse piloto automático sem saber. Então, essa conexão, né, ela vem de várias formas, né? Pode correr no parque, correr na rua, você está ali, você está presente, você está ali, né, fazendo exercício, respirando, está correndo, não sei o quê, sentindo seus músculos, você está fazendo, sei lá, tricô, crochê, você está ali, não sei o quê. Então, às vezes, o jeito que se você se conecta com isso, né, dançando, ouvindo música, então cada um vai ter um momento certo, isso é legal também, né, cada um tem um momento certo de acontecer as coisas, né. Então, às vezes é fácil você olhar uma pessoa que, sei lá, por exemplo, a gente está falando de meditação, que medita já não sei quanto tempo, nossa senhora, para mim chegar naquele estado ali, você já começa a sofrer. Uhum. Você está vivendo no futuro já, né? Você tá vivendo no futuro. Você não viu todo o background daquela pessoa para chegar até ali, momento de vida que ele está, enfim, né? Várias outras coisas. Então, você já não está querendo ser você, né? Você já está escondendo quem você é já. Ou seja, cada um tem um processo, cada um tem um momento de vida. Cara, é basicamente isso. E eu achei interessante também que a conexão, né, com a natureza também, para mim, isso é muito importante. É uma forma que parece que eu estou meditando assim, ao vivo, né? Pode estar lá. Dentro, né? É isso, nossa, eu sinto isso. De fazer trilha, de ir para parque, né, de ir para cachoeira, porque simplesmente é um ambiente que já te coloca no mesmo nível de frequência, te eleva. Porque a gente é da natureza, né? Homo sapiens é da natureza, não tem como fugir disso, né? Então a gente se conecta com o nosso semelhante, né? Então aí a gente vê hoje em dia aqui, eu moro em prédios, aí tem aqui concreto, a gente não pisa mais em grama, só concreto, às vezes vai pisar numa grama uma vez por mês e vai essa desconexão com a natureza, consequentemente você vai desconectando de você mesmo, né? Você vai, aí é uma bola de neve. Isso tem um nome, né? Aterramento. Eu lembro que a primeira vez que alguém falou esse nome comigo, porque eu sempre penso o seguinte, eu fui até 17 anos, eu vivi na roça. E eu vivi na roça sendo uma pessoa sem chinelo. Ou seja, todos os dias da minha vida, até 17 anos, eu estava em contato com a natureza, pisando no chão, indo para a roça levar uma comidinha para os meus pais, andando descalça. Eu senti essa conexão com os animais, com a natureza. E quando eu fui para a faculdade, foi um período muito desafiador, porque foi quando eu mudei da roça para a cidade, eu fui para a capital. E essa sensação que você trouxe de a gente tá aqui em caixas, em apartamentos, em caixas, coisas de concreto, e eu sentia assim, eu tinha uma aflição dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha, era uma aflição, era uma angústia, parecia que eu tava com um pouco de um pânico, alguma coisa estranha que eu não sabia muito bem o que era. E uma amiga me falou isso, ela me falou quando eu tinha lá 18 anos, ela falou, você já ouviu falar de aterramento?
você precisa disso, porque você é da roça, você sempre cresceu na roça, você sempre pisou no chão. Eu falei, não sei. Eu fui pesquisar. E anos depois eu me relembrei disso e pesquisei de novo. E hoje já tem comprovação científica de que existem pessoas, por exemplo, cânceres terminais, pessoas que estão em cadeira de rodas e tudo isso, várias pessoas que estão, os médicos estão colocando essas pessoas para fazer o aterramento. Todos os dias, durante 10, 15 minutos, elas têm que ir para uma grama ou para um chão, para a terra, e colocar o pé e ficar lá, sentindo a energia do chão. E aí eles falam que reduz a inflamação, auxilia na redução do estresse, ansiedade. Tem várias coisas que é provado hoje cientificamente, porque naquela época, né, quando eu tinha 18, há 15 anos atrás, não tinha isso ainda, a gente não sabia, ela me falou isso, um nome que estava sendo estudado. E depois, anos e anos depois, eu fui ver que, uau, temos agora estudos que falam sobre isso. E o aterrar é muito importante, porque olha quanto benefício que traz. E hoje, um dos motivos que eu me mudei de Sydney foi, eu queria vir para uma casa. E em Sydney não tem condições financeiras de você alugar uma casa. É muito, extremamente caro. Então, o que eu fiz, viemos para uma cidade menor. Uma cidade que temos condição de ter uma casa. Então, alugamos uma casa aqui para ver como seria a cidade, como que é, com um jardim. Porque todos os dias, na hora do meu almoço, o que eu faço? Vou lá, almoço com um pezinho no chão, pezinho na grama. A conexão com a natureza, para mim, é o que você falou. Eu me sinto em outro nível. Parece que eu tô no céu. Parece que assim, eu nem tô mais na Terra, eu nem tô mais nesse planeta. Toda vez que eu vou para uma montanha, e eu tenho essa conexão muito forte com a Austrália, porque eu já fiz esses passeios e fiz isso no Brasil, mas eu sentia que no Brasil eu ouvia ainda muito barulho, as pessoas conversando, tinha muita gente. E aqui eu acho que por ser um país com menos pessoas, os lugares são muito mais vazios e muito mais silenciosos. Então eu sinto esse silêncio. Às vezes eu vou pro lugar e fico lá assim, tipo, ai, parece que eu já morri, tô em outra dimensão. E eu fico lá, tipo, sabe, aproveitando. Eu falo assim, nossa, eu tô aproveitando dessa energia. Esse final de semana, quando a gente foi para essa montanha, que é uma cachoeira, eu vi essa aguinha, o lugar é tão lindo, as florzinhas pequenininhas, eu vi essa aguinha, eu coloquei a mão na água, assim, em cima da água, eu falei, eu vou sentir a energia da água. Porque eu conseguia sentir que aquela água estava me chamando. Porque eu sentia essa água como se fosse, sabe essas águas de bênção que as pessoas falam assim, vamos abençoar a água, pega a água, abençoa a água. Sabe essas coisas que tem religiões que fazem, né? Até a meditação, coloca uma água, vamos meditar e depois você vai beber essa água. Essa era a minha sensação ali. Que aquela água, ela estava tão limpa, ela estava tão bonita, aquela era tão clean, assim, que eu falei, eu preciso ficar aqui perto dessa água. E muitas vezes no passado, eu não conseguia nem ver a água. Eu ia caminhar e eu só passava. E eu não observava as árvores, eu não observava a água, eu não observava as florzinhas pequenininhas, eu não observava os pássaros. O que você falou dos pássaros, né? Eu amo pássaros, é uma coisa que me conecta. Eu precisei de apoio de pessoas para me relembrar que eu gostava disso. Então, lá com 17 anos, quando eu fui para a faculdade, eu tive o auxílio de uma pessoa que chegou com essa mensagem. Você já ouviu falar do aterramento? Depois, com 21, 22, a minha terapeuta falou, Graça, vai na praia. Então, já que você não consegue fazer yoga, meditar, vai pra praia. E eu comecei a ir pra praia, comecei a mergulhar na água salgada. E aí eu, de novo, tava fazendo aterramento, porque você anda na praia descalça. E aí eu comecei a ver que tem total conexão da natureza conosco. Nós somos da natureza, nós vamos voltar para a terra. Nós somos da terra e vamos voltar para a terra, né? Tem essa frase. E é isso, o nosso corpo é natureza. Nossa história... É o nome, né? Grounding, né? Que se chama. Ground. É isso. Aterramento em português, grounding em inglês. É esse nome. É isso. Legal. É maravilhoso. Puxando um gancho sobre essa desconexão com a natureza, com essa necessidade sempre de estar agitado, de querer fazer, está atrelado, né? Isso já estou puxando um pouquinho com o estudo da lei do tempo, do estudo dos maias, aquela questão que a gente já havia comentado,
Porque através do calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele foi introduzido lá em 1582, se não me engano, pelo Papa Gregório. Enfim, aquilo foi construído, né, ao longo dos anos de uma forma totalmente irregular. Ou seja, não seguia exatamente os fenômenos da natureza, né? Se for pegar os meses, são todos irregulares. Alguns meses têm 29, 30, 31. Julho é por causa do imperador, não sei o quê. Agosto, não sei o quê. O nome do outro imperador lá. E o mês 10 é outubro, dezembro, enfim, tudo irregular. E somente leva em consideração o ciclo solar, né? O Sol ali. Então já começa uma ideia toda irregular. E a gente, socialmente, é estruturado em cima desse calendário. Então, ou seja, a nossa mente ela fica toda irregular, toda maluca. Né? A forma de se orientar no tempo é através de uma coisa irregular, totalmente, né, bagunçada, a nossa mente fica também bagunçada, porque o calendário foi instituído para cobrança de impostos. Né? Se você pegar a palavra calendas lá, enfim, é para cobrança de impostos. Ela estava aquela revolução lá de comercial, não sei o quê. Bom, precisa cobrar imposto, então vamos colocar um dia. Ou seja, já foi criado num tempo que a gente é uma frase até famosa aqui, que todo mundo conhece, que tempo é dinheiro. Olha isso, tempo é dinheiro. E nesse estudo a gente entende que o tempo ele é arte, o tempo não é dinheiro, o tempo é arte. Então, ou seja, é um tempo artificial, onde a gente entende que existe o passado, presente e futuro, né? Ou seja, a gente colocou o tempo como sendo linear, uma linha reta. Aí você pega o Albert Einstein, né, o cientista, ele falava, a distinção entre passado, presente e futuros é uma ilusão, né? Ou seja, não existe isso, né? Buda fala isso. Eu tô lendo um livro que fala exatamente essa frase. Ele fala assim: se você passou uma experiência difícil, eu quero que você olhe para ela agora. Ela não tá mais no passado, agora ela tá no presente. Então não existe passado, presente e futuro, só existe o agora. Tudo é uma ilusão que foi criada, que a nossa própria mente cria. Ele fala, a nossa própria mente cria a ilusão. É isso. Olha só, como até bateu aí com o seu momento de leitura. Então, a gente se organiza de forma regular, então isso vai, né, nossa mente fica confusa com isso. Enfim, aí tem o sincronário das 13 luas, que é uma forma lunar, né? De entender o tempo, né? Então tem 13 ciclos da Lua, tem todos os, entre aspas, meses, tem 28 dias. Isso já se conecta com a menstruação, né? Tem 28 dias. Enfim, aí tem toda uma história aí. Tem uma história do feminino. Né? Então, ou seja, é uma forma sincronizada de enxergar o tempo de uma forma natural. Então, é só uma curiosidade para quem está ouvindo aqui, a gente está gravando o podcast aqui no final do ano. No dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não acontece nada na natureza que corrobora um novo ciclo. Os maias, lá, eles entendiam que no dia 23, no dia 26 de julho, onde acontece a ascensão da estrela Sirius, né? Tem Sirius A, Sirius B, enfim, tem a ascensão dessa estrela Sirius que se alinha com o Sol, né? No dia 26 de julho. Então, ou seja, há uma organização natural da natureza falando, a gente vai entrar num novo ciclo, vai entrar num novo tempo, né? Enfim, então só para trazer essa pulga atrás da orelha, né? De que a gente se orienta de uma forma que não é natural, né? De uma forma que é totalmente voltada para tempo e dinheiro, de preencher tempo, de não silenciar, de sempre estar tarefado, de sempre estar... Assim, parece que é estranho você, por exemplo, trabalhar meio período, né? Vamos supor que você trabalha meio período e no outro período você se dedica para academia, vai para caminhar, vai ficar com o seu esposo, o marido, enfim, né? Parece que, nossa, você já se sente estranho. Por muitos anos eu me culpava, eu vi que tem isso no seu e-book da culpa, né? Eu me culpava por, quando eu vim para a Austrália, eu não entendia como os australianos param de trabalhar às 3 da tarde. Eu falava, mas eles fazem o quê? Eles simplesmente param. Todo mundo começa a trabalhar cedo e para às 3 da tarde, ou muitas pessoas trabalham meio período. Trabalham por 4, 5 horas, e é aquilo. Então eu tive que me readaptar, me reeducar a entender que
trabalhar apenas por um período de tempo, como eles trabalham, finalizar o trabalho 1h, 2h, tudo bem, que ótimo, porque as pessoas conseguem caminhar, elas conseguem fazer uma academia, elas conseguem ficar com os filhos delas, pegar os filhos na escola às 3h. Então eu conseguia ver esse ciclo que acontecia e funciona. E isso que você falou do calendário também é legal, porque muitas mulheres que eu acompanho, que eu venho me inspirando, falam muito do eu sigo o calendário maia, eu sigo o calendário lunar, porque a gente tem muito disso no feminino, né? Quando a gente tem a menstruação, tem um período que a gente fica mais introvertida, mais silenciosa. E eu trago muito isso para a comunicação. Eu falo muito isso com as pessoas. Respeita o que você está sentindo, e se você não tá legal para fazer um stories, não faz. Não tá legal para falar nesse dia, evita de falar. Respeite o seu corpo, respeite o seu sentimento. É muito importante, e é disso, dos sistemas que estão mostrando para nós há anos e anos e anos e anos que temos que ser colocados em caixas. A educação faz isso. Ela nos coloca em caixas. Né? Ela faz você virar um trabalhador, basicamente. Ela faz você seguir regras. Ela não liberta. Isso é um tópico que inclusive eu e a Débora estávamos falando sobre isso. A Débora, para quem não conhece, é fonoaudióloga, mora na Austrália e irmã do Jorge, que eu já convidei ela para estar aqui no podcast. E foi muito interessante essa conversa que nós tivemos sobre educação, vendo dessa perspectiva, né? Porque ela consegue ver isso de forma bem... aqui na Austrália, como é diferente a educação aqui do Brasil, como as coisas são diferentes, o tempo aqui é diferente, e como as pessoas respeitam mais as emoções e sentimentos. Então, as culturas, elas são diferentes. Cada cultura, a indiana já tem outra cultura, totalmente diferente, que não tem tanta liberdade. As mulheres não se casam com os homens que elas querem, elas se casam porque a família aceita aquele cara, porque a família encontra. Então ainda é uma coisa muito fechada, e muitas vezes vem a culpa. A culpa é uma coisa que você, eu, todos nós temos, vamos passar. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente culpado. Para falar de culpa, a gente também tem que entender sobre crenças, né? Sobre traumas, porque a gente se sente culpado de algo sem saber de onde que vem, sem saber o porquê daquilo. Está muito ligado a traumas que a gente sofreu na infância, que a gente experienciou. Quando a gente fala sobre trauma, parece que é uma coisa tipo assim, é um acidente, né? Mas às vezes um trauma, né, para você ter noção, pode ser uma coisa assim. Um exemplo, vamos supor que você tem um irmão, seu irmão vai lá, derruba o copo sem querer, ele quebra o copo e a mãe dele ficou brava com ele. Aí o irmão, vendo outro irmão que tomou bronca da mãe por ter quebrado o copo, ele entendeu que aquilo foi com ele. Então ele internalizou aquele trauma como sendo para ele. Então o trauma, ele vai além de só de maus tratos e de experiências, mas assim, às vezes um negocinho que talvez nem seja algo né, normal, vamos dizer assim, não teve nenhuma... E aquilo foi internalizado como? Então, a criança, né, minha irmã saberia responder isso com melhor maestria, né? Ela trabalha com criança interior, mas a criança ela não tem desenvolvido, né, o córtex, enfim, toda a parte ali sensorial para entender, para digerir que aquilo não é com ela, não é dela, enfim, ela entende aquilo, internaliza para ela de uma outra forma. Então, a crença é como você enxerga o mundo. Não, às vezes, do jeito que você enxerga, não condiz com a realidade, né? Então, olha que interessante. Então, a gente já tem que aprender a olhar o passado com os olhos do presente. Olhar o passado com os olhos do presente. Porque se a gente faz o inverso, a gente olha... se a gente vive o presente com os olhos do passado, aí a gente está vivendo trauma. A gente está vivendo aquilo que a gente não é. Aí a gente quer se comparar. A gente tem culpa de ser a gente mesmo. A gente tem culpa de se mostrar, de dar uma opinião, enfim, né? Então a culpa, ela vem de um lugar bem sutil e é difícil lidar com isso, né? Eu estou falando no espectro, né, do autoconhecimento. É difícil lidar com medos. Porque acontece? Quando a gente sofre algum trauma, né, seja qual ele for, nosso cérebro encapsula aquilo. Ele é esperto, né? Nosso corpo é esperto. Ele fala, não, você não vai sofrer com isso não. Vou deixar isso aqui bem encapsulado, bem escondidinho.
e vou deixar de boa, vai vivendo aí, né? Vai ter algumas consequências, mas é melhor para você deixar aqui encapsulado, tipo assim, né? Então, quando a gente faz terapia, né, a gente faz algumas, enfim, sessões aí para a gente entender um pouco mais, voltar ali, né, nessas experiências, é difícil, a gente chora, a gente não quer ver, a gente quer ir embora, né, é muito difícil. Mas não tem jeito, é acessando essas informações, olhando com os olhos do presente nesse passado e ver que, ó, foi só um copo quebrado, não foi comigo, né, tipo isso. Então... Ver com essa clareza de fatos, né? Ver com a clareza da maturidade que você tem agora. A Monja Coen postou um vídeo, exatamente esse vídeo, eu vi essa semana. Ela postou um vídeo falando sobre veja agora com a maturidade que você tem agora, com os olhos do agora, o que aconteceu. E basicamente, quando as mulheres me procuram para fazer sessão de terapia, porque elas sentem esse engasgo, essa dor de garganta que nunca passa, não conseguem falar, não conseguem expressar o que elas sentem, o que elas querem, não conseguem dizer não. Quando elas me procuram, elas já vêm com essa culpa. E eu sempre começo falando sobre isso, da importância da gente ver de novo, com os olhos do agora, esse medo. E aí, quando você começa a ver esse trauma, ver esse medo agora, e dar um carinho pra ele e falar, oi, medo, tudo bem? Tô aqui, tô te vendo, tá? Eu sei que isso aconteceu, lembro, você relembra os sentimentos, o cheiro, aonde você tava. Eu faço a pessoa realmente trazer pro agora o que ela lembra, as memórias que ela tem daquele momento, e é aí que acontece a mágica. Eu falo que é aí que a mágica acontece, porque é aí que a pessoa vai sair, ela vai chorar, geralmente as pessoas choram, né, eu já passei por esse processo várias vezes e eu ainda passo, choro também, e que bom, porque a gente tá tirando esse sentimento, né, tem muitas emoções que ficam guardadas, e você sabe o que geralmente tá aqui, aqui nessa parte do laríngeo, da laringe, é isso, é o... Tá vendo a força que a gente faz? A gente faz força até para fazer cocô. Força para pegar uma caixa. A gente faz tudo na garganta. Então, se você vai guardando essa força ali, olha como vai ficando tenso. Você vai vendo que tá tenso e aí você não consegue tirar. Então, quando você chora, e você chora mesmo de... Ai! De gritar, de sair, de tirar isso de dentro de você, eu falo que você tá se libertando. Você está limpando não apenas o seu coração, mas a laringe, que é o caminho que o coração faz para sair, para tirar as emoções. Então é muito importante que a gente realmente sinta, que a gente realmente chore e que a gente deixe a mágica do presente com o olhar da maturidade que temos agora, com o olhar do conhecimento que temos agora, vir e mostrar para esses medos, esses traumas que eu tô te vendo. Muitas vezes a gente só precisa falar isso. Muitas vezes é só a gente olhar para aquele medo que a gente tem de falar em público, aquele medo de ficar sozinho, aquele medo do silêncio e falar, tá tudo bem, eu tô te vendo, mas eu tô aqui com você, tô aqui. E aí isso vai ficando pequenininho. Eu falo que imagina que é uma bola grande, eu falo, dá uma cor para essa bola, e imagina que você vai chegando perto dessa bola, você vai vendo que a bola vai ficando pequenininha, 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 vira um gatinho, bem fofinho. Sabe? É tipo isso. Porque aí você tem coragem de dar esse carinho, esse amor para esses traumas. E principalmente se liberta dessa culpa. E não precisa lidar com isso sozinho, né? A pessoa está guardando isso, pode compartilhar. Você não tem o dever de sozinho querer solucionar isso, né? Você pode procurar ajuda. As pessoas sentem, né, sentem um peso muito forte nos ombros eu tenho que lidar com isso sozinho, tenho que resolver isso sozinho. Não, muito dificilmente vai conseguir resolver sozinho. Precisa de ajuda, vai precisar lá, voltando lá no início da conversa, vai precisar desse olhar dessa águia, de alguém, sob uma outra perspectiva que agora você não está conseguindo enxergar. Muito importante isso. É maravilhoso. É maravilhoso. E interessante também que as coisas que acontecem advindas dessas crenças, desses traumas, elas vão acontecer. A gente não tem como controlar tudo. Um exemplo, um acidente de carro. Não tem como a gente prever, controlar um acidente de carro. A gente vai ficar nervoso, vai espernear. Mas o mais importante não é nem querer se blindar desses sentimentos, mas é saber o que fazer com esses sentimentos. Nossa, isso para mim é a chave de tudo, assim, né? Veio a raiva. O cara buzinou aqui no trânsito.
e veio aquela raiva. Primeiro passo, deixa eu sentir. Opa, tô com raiva. Uhum. Consciência, tô com raiva. Não é agindo automático. Tô com raiva. Beleza, de onde vem essa raiva? Quanto, o que? Gatilho. Não consigo lidar agora. Mas o que eu posso fazer? Será que eu posso sair do ambiente? Uma estratégia. Será que eu posso respirar fundo? Será que eu posso, não sei, alguma coisa que, né, que eu tenho que seja mais fácil para mim lidar com aquilo? Então, não é nem você querer se blindar desses sentimentos, dessas emoções que vêm. Né? É você saber o que fazer. É saber voltar. Eu penso que a gente está em estado de plenitude, numa linha reta. A gente sempre vai ficar assim, ó, oscilando. Ou seja, você está aqui na plenitude. Bateu o carro, buzinou, você vai lá, raiva. Deu. Aí você, opa, consegui voltar. Então, o negócio é você saber voltar para essa zona de normalidade, para essa zona de plenitude. E essa é uma... isso é sábio, isso é sabedoria, isso é você ter controle emocional, sensibilidade emocional, inteligência emocional, maturidade emocional. É libertador, é uma mágica na sua vida. Se você conseguir fazer isso aqui que o Jorge acabou de explicar, é libertador e cada um tem um caminho. É isso que você falou, Jorge. Cada um vai encontrar um caminho diferente. Mas o mais importante é olhar para isso e ficar consciente de que está acontecendo. É sentir. Sentir. Eu tô sentindo, dá nome, dá nome. O que é isso? É raiva? É medo? É culpa? Sabe? É dar nome às coisas, porque a gente aprendeu que a gente não pode sentir as coisas. Criança, opa, criança está fazendo birra, aí bate na criança, não pode chorar. Ela entende de alguma forma, não pode chorar. Eu posso ser eu mesmo, posso falar o que eu sinto, não posso... Ou seja, a gente aprende, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha isso, né? Se a pessoa falar que não tem, possivelmente é a que mais... Mas né, essa consciência mesmo de que não pode expressar os sentimentos, né? E tem tudo a ver que você falou que as pessoas falavam que você era fraco, não sei o quê, mas na verdade a pessoa que é mais forte é aquela que demonstra a sua vulnerabilidade. Isso é muito forte. A pessoa que é verdadeiramente forte, ela demonstra a sua vulnerabilidade, ela se expõe, ela chora, sabe? Ela é real, é real life, não é vida de Instagram não, meu amigo, é vida real. Né? Então é bem importante isso, né? De expressar os sentimentos, né? Então é ser leal. Você está sendo leal com você mesmo. Você está se respeitando. Deu vontade de chorar? Chora. Paulo, seja honesto. Com a sua amiga, deu vontade de falar, Graça, pô, achei da hora o teu podcast, obrigado por ter feito isso. Faz, sabe? É agir com coração, coragem, agir com coração, né? Sem querer mascarar, sem querer seguir os pensamentos. Pô, deixar fluir do jeito que é pra fluir. O Murilo Gun tem uma frase que eu gosto, que ele fala que ele tem uma tatuagem no braço, que tudo é perfeito, né? É exatamente isso. Se aconteceu tal coisa, era para acontecer daquele jeito. Às vezes me perguntam, Jorge, você mudaria alguma coisa no seu passado? Não mudaria mais nenhuma vírgula. Tudo que eu sou hoje foi exatamente o que aconteceu para mim. Sou o que eu sou hoje, minha consciência, minha história. Eu honro minha história, honro meus ancestrais, honro minha família do jeito que aconteceu. Então é a gente realmente entender isso e ser grato à nossa história, porque a gente só é o que é pelo tudo que a gente passou. É isso. A gente só é o que é por tudo que a gente passou, pelas nossas experiências. Eu falo que todas as suas experiências é que formam o eu comunicador. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Quem é o seu eu comunicador? Você sabe que ele existe? Uma dica eu sempre falo, escreva uma carta para o seu eu comunicador, coloca um nome, Tereza, coloca o nome, Daniel, meu eu comunicador, sabe? Porque o seu eu comunicador é tudo que você passou até agora na sua comunicação. É como se fosse uma personalidade sua. E aí muitas pessoas falam, eu sou impulsiva, eu falo que às vezes eu não devia, só penso e falo. Isso é muito você conhece o seu eu comunicador? Quem é essa pessoa? Valorize as experiências, honra as experiências que você teve até agora. E eu falo sempre, para de bater cabeça. Sabe? Eu bati cabeça muitos anos da minha vida. Eu falo que bater a cabeça na parede é quando você fica lutando contra alguma coisa que já aconteceu.
Mas aquele acidente podia não ter acontecido, mas eu fiz isso, fiz aquilo. O cara, meu Deus, aconteceu isso. E você fica ali batendo a cabeça, aí você fica bate a cabeça, mas você não vê a solução. Você só tá se vitimizando para você mesmo e tá esquecendo de aconteceu, tinha que acontecer assim, foi uma experiência que eu vivi que vai me fortalecer. A gente não tá falando também que é fácil, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo, nossa, mas é tão fácil pra isso. Isso pra caramba. Se eu bater o carro, eu vou ficar bravo, eu vou arrancar os cabelos, eu vou ficar maluco. Mas só que a gente entende, do mais difícil que seja, que tudo é passageiro também, né? Tem um livro, chama Picos e Vales, que é isso. Só existe um pico porque tem um vale e vice-versa, né? Então, o lado bom e o lado ruim é porque tudo acaba, né? O lado bom e o lado ruim, né? Então, a gente tá sempre oscilando. Então, não é fácil, o autoconhecimento é difícil. A gente encara... A gente consegue ter essa comunicação clara, né? Olha que interessante, você se conhecer, você ser leal com você, ser leal com seus sentimentos, você comunica, não só verbal, mas seu corpo comunica, né? Tudo comunica. Então, você deve saber, você bate o olho na pessoa, sabe que ela está comunicando com clareza, comunicando com verdade, comunicando de forma clara. Então, às vezes, por isso que eu gostei desse podcast, também entrar um pouco nesse lado de saúde mental, de autoconhecimento, porque comunicação é autoconhecimento, não tem como colocar numa caixa comunicação e outra caixa autoconhecimento, é tudo a mesma coisa. Então, inevitavelmente ia cair nisso, né? Não tem como fugir. Comunicar é autoconhecimento é comunicação, então uma engrenagem. Eu sempre falo, pensa comigo, eu sempre falo, presta atenção no nome, comunicação. Então, você está fazendo uma ação de expressar. E o autoconhecimento é a ação de se conhecer. Então, tudo tá muito envolvido. E o coração, né? O core é o corpo. E a ação, de novo, parte do corpo, é a parte do corpo que mais faz. E que muitas vezes a gente não observa como as palavras têm esse poder. Comunicar é você ter a coragem de expressar. Então, tudo começa com o autoconhecimento. Eu estou passando por esse processo, o Jorge está passando, você está passando. Nós vamos passar porque a nossa vida de ser humano é essa. Nós viemos para cá para evoluir, para aprender, para aprimorar, para mudar. Eu entendo que muitas vezes nós queremos ficar num ciclo absoluto ali de mas eu estou tão bem assim, quero ficar assim. E sim, eu sinto falta de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu sinto essa saudade, mas eu respeito que, nossa, eu honro o que está acontecendo agora comigo. Eu falo, que lindo isso que está acontecendo agora. Foi graças a todas as experiências que eu deixei para trás que eu estou sendo a graça que eu sou agora. E eu estou muito feliz e grata por ser quem eu sou agora. Nunca vou me esquecer da surpresa que eu tive quando eu comecei a meditar. Isso não tem muito tempo. Eu sempre tentei meditar, mas eu não conseguia meditar. E aí, depois de uns 2 anos tentando meditar, eu tentava. Todos os dias eu falava, um dia eu vou conseguir meditar. Porque eu quero meditar. Eu tive eu falava que era um desafio. E foi 2 anos até eu conseguir realmente meditar, de sentar, realmente estar ali totalmente presente, realmente conseguir ouvir aquela pessoa, sentir a música, sentir um arrepio, conseguir sair mesmo do meu estado, ficar naquele estado de presença. Depois de 2 anos tentando fazer isso, para você ver que foi 2 anos para mim, porque eu era sempre uma pessoa muito energética, muito ativa, para mim foi 2 anos, para algumas pessoas vai ser 1 mês, foi muito interessante porque uma das meditações que eu aprendi era o hum. Né? Fazer esse esse som e ficar prolongando. E eles ensinam, por exemplo, na Índia, né? Que é onde tem o Ekam, que é onde, por exemplo, eu medito. Eles ensinam isso fazendo um movimento do coração. Indo para o coração. E olha que interessante. A gente tem uma técnica vocal que é fazendo esse barulho, que é exatamente para trabalhar suas pregas vocais. E aí eu falei, nossa, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, gente, essa técnica, eu uso essa técnica na voz. E achei aquilo incrível. Bom, né, anos depois fiz coaching de comunicação e voz. O que eu aprendi? De novo, uma técnica que tem na meditação, que é
né, que é o tipo daquelas pessoas budistas, né? O a gente também trabalha, também é uma técnica vocal que a gente trabalha para o coaching de comunicação e voz. Aí eu falei, olha como tá tudo conectado. As técnicas que eu aprendi na fono, que trabalham com voz, na verdade nada mais é do que uma vibração nessa região, que é uma vibração que a gente quer para aquecer voz, que nada mais trabalha na meditação do que trabalho do coração, da conexão entre o coração e a laringe, que nada mais é do que tá trabalhando os chakras, de nada mais é do que tá limpando. Tudo isso em tantas áreas diferentes, na voz, na comunicação, no budismo, na Índia, no autoconhecimento. E eu falei, gente, isso é incrível. Porque é claro para mim, nos meus olhos, é muito claro que isso tá tudo conectado. E que todas essas formações e todas essas áreas estão conectadas. E que a saúde mental está conectada com o expressar. Quando alguém está em depressão, nada mais é do que o silêncio, né? Um silêncio muito profundo. É uma dor, um silêncio que vai ficando ali guardado. Ou seja, a expressão. De novo, o expressar cura. O falar cura. O comunicar cura. Engraçado que quando a gente começa a despertar, né, despertar a nossa consciência, esse pensamento, essa vivência, essa visão, é como se a gente sempre dormisse num travesseiro de pedra. Aí quando a gente começa a evoluir, né, a gente começa a trocar esse travesseiro de pena. Aí você fala, nossa, mas tá estranho. Tá alguma coisa errada. Não é possível que tá gostosinho de deitar, não. Tá esquisito. Ou seja, ainda a gente se culpa, né? A gente ficou tão acostumado a dormir num travesseiro duro de pedra, e quando a gente começa, tudo que você falou, expressar, vivenciar, ser a gente mesmo, a gente começa a deitar mais leve, um travesseiro de pena, e fala, não é possível. É bom assim? Nossa, que confortável. Era isso. Era sobre isso. Para chegar nesse ponto, você precisou dormir muito num travesseiro de pedra também, né? É que tá também, né? Então, assim, que a caminhada não é fácil, né? A caminhada ela é um processo eterno também, né? A gente nunca tem um fim, a gente está sempre se descobrindo, sempre se renovando, né? Tem até uma frase famosa do Heráclito que eu gosto, que ele fala que nenhum homem pode se banhar no rio 2 vezes, né? Porque na segunda vez nenhum homem nem o rio serão mesmos. Ou seja, se a gente fizer se a gente for combinar de fazer o mesmo podcast aqui na semana que vem, vai ser totalmente diferente. Vai ser diferente, vou ter uma outra percepção, enfim. Então, ou seja, o que eu falei tudo aqui agora é que agora, né, essa minha expressão do meu ser agora é isso que eu emanei, falei, que eu senti. Amanhã eu vou estar emanando outra coisa, vou estar, né? Então, isso que é o mais interessante para mim na vida, sabe? A gente está sempre nesse processo de constante transformação. Eu gosto de falar que o autoconhecimento, ele é o descascar da cebola. Você pega a cebola, assim, ela tem a casca, ela é marrom, você não vê dentro dela, ela é marrom, né? É meio diferente. Aí você começa a tirar a casca, já começa a esbranquiçar, opa, ficou meio verdinho, vai tirando as máscaras, vai tirando os véus, vai tirando as ilusões, os traumas, as crenças, vai tirando quem você não é, vai chegando na pureza, vai chegando ali, né, no mais puro, né, dentro da cebola e na pureza. Então, o autoconhecimento é isso, é o eterno descascar das cebolas para a gente chegar no estado mais puro, na nossa essência. E quando que a gente vai chegar até o final? Não sei. Está sempre se descascando. Opa, descobri o que eu não sou. Opa, legal, gostei disso. Pô, fonoaudiologia criminal, forense, pô, legal. Puta, agora eu conheci um negócio aqui de meditação, um negócio muito louco. Pô, legal, vou fazer. Nossa, conheci aqui as plantas de poder. Caraca, muito louco. Pô, conheci aqui que o sincronar das 13 luas, o oráculo maia, pô, legal. Então é esse processo de sempre estar aberto, né? De novo, a visão da águia está aberta, visão. Então, quanto mais se expõe a novas experiências, novas possibilidades,
novas amizades, enfim, se expor, né? Se abrir ao mundo dessa forma, né? Estando vigilante, isso que é importante, não é só assim, vou só explorar, não. É você estar vigilante aos processos, vigilante à informação, né? Você sabendo separar o joio do trigo, né? Sim. Então, isso é bem importante. Então, acho que a vida para mim é isso, esse eterno buscar, esse eterno explorar. Por isso que é muito difícil eu definir quem que é o Jorge, né? Cada dia eu vou ter uma resposta diferente. E é isso. Eu fico bem com essa definição, que não é uma definição, porque a vida é sempre esse processo, né? Gente, que legal. A gente começou o episódio falando sobre quem é o Jorge, a gente vai terminar o episódio falando quem é o Jorge, com essa reflexão muito linda que ficou esse episódio. E queria muito te agradecer por vir, por participar, por dizer tudo que você tinha para dizer hoje, nesse momento, nesse dia. Isso é lindo, né? Eu amo a vida. Eu sou grata à sua vida, grata às nossas vidas, grata à vida de cada um que está ouvindo esse podcast. Para mim isso é uma bênção, podermos estar aqui e ouvir, temos essa liberdade de ouvir e amar e viver o que a gente quer viver, sabendo que somos livres e que merecemos isso. Amém, e é isso. Muito obrigada. Nossa, foi linda, estou muito feliz com esse episódio, estou muito feliz, sério. Ficou lindo. Eu que agradeço, foi muito legal, fluiu do jeito que era para fluir, saiu as palavras que era para sair, e tudo é perfeito, né? Nossa, muito legal, muito legal. Amo essa fluidez. Perfeito. Essa troca foi incrível, eu agradeço aí, espero que tenha ajudado os ouvintes aí, e é isso. Pessoal, dá o feedback. Jorge, por favor, deixa o seu Instagram. Fala um pouquinho, se as pessoas quiserem procurar você no Instagram, o seu nome, o que vai encontrar lá. É só jogar lá na busca Jorge Kutlak, você me acha em qualquer lugar, no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Você pode até deixar escrito aqui embaixo, porque às vezes é difícil de encontrar, mas você me encontra aí, e lá eu falo sobre autoconhecimento, trabalho com a ferramenta, né, do Sincronário, do Oráculo Maia, os mapas galácticos, uma ferramenta de autoconhecimento, e falo sobre o que me der na telha, e é isso. E é isso. Se você encontra o que eu estiver emanando no momento. É isso. Muito bom. Ai, amei. Muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo, então, Jorge Kutlak. Eu sempre tenho dificuldade de falar isso, gente. Pode trabalhar a dicção agora. Kutlak. É muito diferente seu sobrenome. Vou deixar aqui embaixo, então, se vocês quiserem, para quem tá vendo o vídeo, para quem tá ouvindo o áudio, é Cutlac, Kutlak. Queria agradecer muito por todos vocês que estão ouvindo, por cada coração que estava aqui conosco, nessa mesma vibração. E o tempo, não existe tempo. O Buda fala que tempo não existe tempo, que o tempo, né, tanto que a Bíblia e vários livros você lê em qualquer dia, qualquer tempo, qualquer ano, e é atemporal. Então, o que você está ouvindo aqui é um áudio atemporal, você vai sentir a mesma energia que a gente estava sentindo, que vai transmitir todo esse amor que a gente estava aqui para vocês, e agradeço muito, muito obrigada!